Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar sobre a busca pelo novo treinador. O Santos afunila a escolha pelo treinador em 3 nomes. Vou falar pra você quais são os 3 nomes e quem é o principal favorito para dirigir o Santos Futebol Clube. Quero falar também sobre o caso Cueva. O Santos obteve uma derrota jurídica no caso Cueva e terá que pagar um valor milionário a um dos intermediários da negociação. E também você vai saber sobre o Santos para o jogo de amanhã contra o Avaí. O Santos que tem problema no sistema defensivo e deve ter a volta de Luiz Felipe ao time titular. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da UpEsportes.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. QR Code na tela. Ah, como eu gosto de apostar na UpEsportes.bet, hein? É a melhor casa de apostas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã tem 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e claro, eu já fiz as minhas apostas, é momento de garantir aquela renda extra que é sempre muito bem-vinda. E uma notícia importante para você, você pode fazer apostas a partir de R$1, hein? A partir de R$1 você pode apostar baixinho, tá aí imagens da plataforma para você, é só você realizar o seu cadastro e pronto, você está apto a fazer as suas apostas. Câmera do seu celular no QR Code ou clica no link que eu vou deixar fixado nos comentários e faça o seu cadastro. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre a busca por treinador. O Santos afunila a escolha de um treinador em 3 nomes. Guto Ferreira, ex-treinador do Bahia, é o principal nome neste momento. Guto Ferreira é o principal nome neste momento. O nome do Guto Ferreira está pendente de aprovação no comitê gestor do Santos Futebol Clube e o custo do Guto Ferreira agrada a diretoria do Santos Futebol Clube, assim como o Nilton Drummond, o Chumbinho, novo executivo de futebol do Santos Futebol Clube, o Nilton que já trabalhou com o Guto Ferreira. Portanto, hoje o favorito para assumir o Santos Futebol Clube é Guto Ferreira, salário baixo, pacote entre treinador, comissão técnica não é muito caro, se fala em algo em torno de R$500 mil pelo Guto Ferreira e estes valores agradam a diretoria do Santos Futebol Clube, valores parecidos com as últimas contratações de Fábio Carille e também Fabian Bustos. Segundo nome na lista, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também é um nome forte. O Santos tem conversado com o staff do Renato Gaúcho. O Renato que sim quer voltar, né, a treinar um time neste segundo semestre de 2022. Ontem nós tivemos a queda do Turco, né? O Turco, o treinador do Atlético Mineiro, e o Renato Gaúcho é nome forte para assumir o Galo, mas sim, o Renato Gaúcho interessa a diretoria do Santos Futebol Clube e existem conversas com o Renato. Agora, o problema do Renato é o alto custo do pacote Renato Gaúcho. O Renato teve como seu último salário no Flamengo R$1 milhão. E a comissão técnica do Renato Gaúcho, com analista de desempenho, auxiliar técnico e preparador físico, custa mais R$500 mil. Portanto, o pacote do Renato Gaúcho gira em torno de R$1,5 milhão por mês, o que seria um valor neste momento inviável para o Santos Futebol Clube. Então, se o Renato aceitar baixar bem o salário, o seu salário e também da comissão técnica, o Renato pode ser uma opção interessante. Caso contrário, dificilmente Renato Gaúcho virá para o Santos. Olha, eu acho que o Atlético Mineiro vai forte buscar o Renato Gaúcho. Acho muito difícil que o Renato, entre Santos e Atlético, acabe escolhendo o Santos Futebol Clube. E um outro nome,
Odair Hellmann. Odair Hellmann é um nome muito bem visto pela diretoria atual do Santos Futebol Clube e também pelo executivo de futebol Chumbinho. Acontece que o Odair Hellmann precisa de pelo menos 20 dias para resolver as suas questões na Arábia e aí sim voltar para o Brasil. Mas Odair Hellmann é um nome que continua sendo muito bem analisado e o Santos tenta negociar a antecipação da volta do Odair Hellmann ao Brasil para que ele possa assumir o Santos Futebol Clube. Portanto, tá aí. Guto Ferreira, primeiro nome. Renato Gaúcho, um nome que agrada muito, mas tem um problema financeiro. E Odair Hellmann é um valor também que cabe no bolso do Santos e também agrada a diretoria do Santos Futebol Clube. E aí, na sua opinião, qual o melhor nome destes três que eu citei? Guto Ferreira, Renato Gaúcho ou Odair Hellmann, os três favoritos para assumir o comando técnico do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o Santos teve rejeitado uma ação na justiça sobre o caso Cueva, onde um dos intermediários, que estavam envolvidos na vinda do Cueva ao Santos Futebol Clube, Rodrigo Ishikawa, já havia ganho a primeira ação judicial 2,3 milhões do Santos Futebol Clube. O Santos já havia sido condenado e o Santos tentava cassar essa decisão, reverter essa decisão na justiça. Porém, a justiça rejeitou, A justiça rejeitou essa tentativa de liminar do Santos Futebol Clube. Portanto, o Santos terá que realmente pagar o intermediário ou realmente tentar reverter numa instância superior. Portanto, o Santos continua condenado a pagar, pode ainda e deve muito provavelmente fazer uma nova tentativa em uma outra instância jurídica para tentar reverter essa decisão. Portanto, tá aí 2,3 milhões de reais é o que o Santos precisará pagar para o Rodrigo Ishikawa, que é um dos intermediadores, que teria direito a uma comissão quando o Cueva foi contratado pelo Santos Futebol Clube, tá certo? Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos para o jogo de amanhã. Jogo contra o Avaí na Ressacada, 19 horas, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que terá mais uma vez Marcelo Fernandes e Giovani no comando do time. O Marcelo que está invicto, O Marcelo que venceu o Atlético Goianiense na Vila Belmiro, venceu o Corinthians, acabou sendo eliminado, mas o Marcelo em 2 jogos tem 2 vitórias. É claro que não é um treinador que deve ficar no Santos Futebol Clube, isso já é dado como certo. O Marcelo vai voltar a ser auxiliar técnico, mas é importante ressaltar, 2 jogos com o Marcelo, 2 vitórias. O Santos tem muitos problemas no setor defensivo, em especial na zaga, já que 3 zagueiros deixaram o Santos nos últimos dias, Kaique Fernandes, Velasquez e também o zagueiro Robson Reis. E com a contusão do Michael na panturrilha, o Michael tá fora, o Michael não viaja para Santa Catarina e o Santos terá uma dupla de zaga inédita, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman. E o Marcelo Fernandes deve promover o Derek, ele que já vinha treinando também com o time principal, e pode promover mais um zagueiro das categorias de base do Santos Futebol Clube. Portanto, muito problema aí no setor defensivo do Santos Futebol Clube. E lembrando, o Santos que até aqui não contratou nenhum jogador para a janela do mês de julho, Daqui a pouquinho eu quero falar sobre um lateral direito que o Santos vem tentando contratar, o Lucas Blondel. Mas antes, provável time do Santos para o jogo de amanhã contra o Avaí: João Paulo no gol, Madson pela direita, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan na esquerda. O meio-campo deve ter Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Bruno Oliveira. Na frente, Ângelo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Este é o peixe para o duelo de amanhã contra o Avaí. Olha, o Santos tenta contratar o jogador Lucas Blondel, do Tigres do México. O Santos fez uma proposta para trazer o jogador por uma temporada de graça e pagar $1,5 milhão no final do empréstimo. O time argentino rejeitou a proposta do Santos Futebol Clube e só aceita liberar 70% do passe, vendendo ao Santos Futebol Clube
por 2 milhões de dólares. Portanto, 2 milhões de dólares livre na mão do Tigre sem impostos. Essa é a pedida do time argentino. Se o Santos quiser tirar Lucas Blondel do Tigre, terá que pagar 2 milhões de dólares livres de impostos. E a proposta do Santos é muito inferior a essa, né? O Santos quer trazer o jogador de graça por um ano e pagar 1,5 milhão de dólares depois do empréstimo. Então, muito dificilmente, se o Santos não aumentar a proposta, vai trazer Lucas Blondel. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para você ligadinho no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate.